Queridos, essa é a 4ª aula do nosso curso. Você que perdeu alguma para trás, estão todas ali no YouTube. E cada uma delas trata de um assunto fundamental, daquilo que a gente considera essencial para qualquer pessoa que vai pregar. Nós não estamos aqui ensinando tudo sobre pregação, mas aquilo que é o básico do básico, que às vezes, quando a pessoa para estudar tudo, acaba se perdendo daquilo que é a essência. E a última aula, só pegando um gancho antes da gente entrar no texto, nós aprendemos sobre como você organiza o seu pensamento para passar a mensagem. Você tem uma mensagem de Deus para entregar, e a forma como culturalmente é mais fácil para a gente acompanhar uma linha de raciocínio, você saber que as pessoas estão acompanhando aquilo que você entendeu, puxa o assunto. O nome disso é introdução. Mostra para as pessoas que elas devem continuar prestando atenção em você, que aquilo que você está falando é algo importante. Puxou o assunto, prendeu o assunto, o que é que você faz? Apresenta a mensagem. Como é que você apresenta a mensagem? Você tem um texto bíblico. O que você entendeu no texto bíblico? Você explica e, quem se lembra? Aplica o tempo todo. Explica, aplica. Eu tenho um tópico ali que eu quero ensinar. Explico e aplico. E depois que eu tiver explicado e aplicado na vida das pessoas, o final a gente chama a conclusão de desafio. Desafia a pessoa a tomar um posicionamento. Por quê? Porque Deus falou. E o que precisa acontecer? A pessoa precisa ter a chance de responder. Então a gente tem dividido aí as 3 partes dessa forma. E nessa noite foi boa, né? É porque eu queria estar de noite ainda dormindo, meus irmãos. Nessa manhã nós vamos ler João 7, apenas o verso de número 37, que diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Amém. Por que eu mudei a voz e eu fiz mais alto? Porque exclamação aqui não é simplesmente que no final da frase dele tinha uma pontuação, aquele sinal de exclamação, não. É porque a palavra exclamação no grego é a palavra craso, que significa grasnar, grito de um corvo, e num sentido mais geral, gritar, berrar, vociferar. Jesus estava dando um berro no meio do povo. Ele chegou no meio do povo da festa e começou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba! Vociferando, grasnando como um corvo. E é engraçado a gente ver isso, porque a gente vê o mesmo Jesus em outros momentos. Ele se assenta para ensinar e os discípulos chegam perto. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. É como se estivesse contando ali um segredo. E ao mesmo tempo não, né? Em outro tempo, em outro lugar, ele começa a gritar. Por quê? Não era o jeitinho dele, aquele de sentar na cadeira ali, ou sentar no chão, ou na pedra, sei lá, e começar a explicar para eles. Meus irmãos, para cada situação, existe uma necessidade diferente. Jesus estava usando não só o conteúdo que tinha no coração dele, mas todos os recursos didáticos, pedagógicos, metodológicos, inclusive o seu próprio corpo, inclusive a sua própria voz, o tempo todo, para fazer com que a mensagem chegasse nas pessoas. É importante você entender isso, que é algo bíblico, que você use de recursos para que você não perca a mensagem. Muitas pessoas acabam desprezando essas coisas e não conseguem, matam o processo. Deus deu a mensagem, mas ela está tão perdida no como transmitir aquilo, ou tão desinteressada no processo de transmitir isso, que a mensagem morre no meio do caminho e ela não consegue entregar. Para cada situação, meus irmãos, eu quando vou ministrar, eu tenho um nível de expressão. Eu já dei um curso de um final de semana inteiro para 3 pessoas.
Eu me preparei para um grupo grande e cheguei lá, era 3 cadeiras na minha frente. E o tipo de conversa com eles era um nível. Ao mesmo tempo que eu já tive em situações com som precário, no meio da multidão, vocês viram algumas vezes aí, na praça, sem microfone, sem nada, a forma da gente expressar é outra. A gente grasna como um corvo mesmo. A gente chacoalha o corpo, a gente faz um esforço para que as pessoas consigam entender. Eu me lembro, há um tempo atrás na escola, estava tendo um evento no fim de semana, e a turma inteira, aliás, acho que estavam 2 turnos no pátio da escola, e tinha uma apresentação para acontecer, e tinha uma professora, não sei como que eles arrumam alguns microfones, sabe? Não sei se era daqueles de karaokê, bem ruim, com a caixa precária, não estava o som principal da escola. E uma professora, igual alguns fazem também na sala de aula, dá licença, pessoal, dá licença, vamos prestar atenção, vamos prestar atenção. E o povo, eu olhava assim, a galera naquele papo empolgado, que isso, que aquilo, outro, às vezes até olhava para quem estava tentando falar e nada, não ia conseguir. Eu só vou começar quando todo mundo ficar quietinho. O pessoal não estava nem ouvindo. Aí eu, posso te ajudar? Aí eu peguei o microfone e fiz assim, é 1, é 2, é 3, boa tarde! A galera, boa tarde! Agora a gente vai começar a apresentação, eu vou contar até 3 e todo mundo faz silêncio. 1, 2, 3! Aí entreguei o microfone para ela. Obrigado. Vamos começar? Linguagem. Para cada momento, uma situação, uma técnica diferente. Você entender que você... Já pensou eu falando para uma pessoa e eu começasse a fazer isso? Né? Irmão, sentei aqui para o nosso discipulado. Já pensou, irmão Edson? Precisamos conversar um negócio. E agora? 1, 2, 3, boa tarde! Não tem como. Não tem como. Eu vou sentar e vou conversar. A maior parte das pessoas não tem noção disso. Eu falando isso para vocês pode parecer até ridículo. Mas na hora do nervoso, meus irmãos, a maioria de vocês se perde de algumas coisas essenciais de comunicação. Que você sabe intuitivamente que você está acostumado a ouvir mensagem. Mas na hora de botar em prática, a gente precisa refletir para se avaliar. Então eu queria que você anotasse aí algumas coisinhas que eu tenho para passar para vocês aqui. A primeira, entenda que todo texto é um diálogo. Entenda que todo texto é um diálogo. A mensagem, a pregação é um texto. Texto não é só aquilo que é escrito, não. Existem textos escritos, existem textos imagéticos, que envolvem imagens, e existem textos orais, que têm a ver com a nossa fala. Então, se você está lendo um livro, aquele autor está dialogando com você. É aquilo que a gente chama na linguística textual de diálogo assimétrico. O que isso quer dizer? Só um dos lados está falando, mas ainda assim é um diálogo. O leitor está construindo sentido na cabeça dele. E aqui, meus irmãos, enquanto eu falo com vocês, vocês estão dialogando comigo, não é verdade? Aqui as cabeças fizeram assim, ó. Responderam. Olhem a postura dessa jovem aqui. Ela está com o corpo todo tombado na minha direção, a cabeça toda assim, ó, e olhando nos meus olhos. Eu tenho a atenção dela. Eu estou falando e ela está me dando uma resposta. Agora, se eu estivesse falando e ela estivesse com a cabeça apoiada no ombro de Lorena e com o olhar perdido para lá, muito provavelmente, meus irmãos, ela não estava aqui comigo. Estava de corpo presente, só. Mas na mente dela estava em outro lugar. Muitos pregadores, muitas pessoas que estão ensinando, se perdem desse básico. Todo o restante, meus irmãos, você aprende, você se vira, se você perceber que você precisa gerar resposta nas pessoas, que você precisa estar atento, se elas estão prestando atenção em você. Você já deve ter ouvido isso em apresentação de trabalho da escola. Alguma pessoa que não entende nada de oralidade, para tentar te ensinar a perder o medo, fala assim, não olha para a cara de ninguém, fixa o olho lá na frente e fica assim, ó.
Eu tive professores que davam aula assim, falando para a gente, olhando para a parede. A parede vai tirar 10 na prova. A comunicação está péssima. Se é um diálogo, olhe para as pessoas. Provoque uma resposta, uma reação nas pessoas. O tempo todo você tem que estar atento se eles estão prestando atenção. Por isso, a melhor forma de você aprender a ser um bom pregador, vem para terça-feira, dá um nome para a tia Thalita, para pregar para as crianças no culto de terça. Para quem não sabe, toda terça-feira nós temos um culto de criança chamado Vem para Jesus. E criança não finge que está prestando atenção. A gente é treinado a sentar e fingir que está prestando atenção para agradar quem está lá na frente. Criança não faz isso não. Se está chato, se não está prendendo a atenção dele, o que ele vai fazer? Ele vai arrumar uma coisa mais legal para fazer. E aí, o que eu falei que eu ia falar da tia Thalita, né? Eu estava observando na terça-feira. Ela ia falando, aí faz de conta que o pastor Osias começou a conversar. Então, pastor Osias, e não sei o que e tal. Por exemplo, irmã, vai colocando, vai dando um jeito. Porque um diálogo, se eles não estão prestando atenção em você, tem alguma coisa errada. Então, se você está num grupo de 3 pessoas pregando, ou se você está numa multidão de 1000 pessoas, ainda é um diálogo. E você tem que estar atento à atenção das pessoas. Eu aprendi uma coisa como professor. Estou falando da escola não, ensinando no reino de Deus. Porque às vezes as pessoas pensam, né? Eu ouvi de um colega pastor no ano passado ele falando assim, porque o pastor Clériston ele tem essa experiência de sala de aula, que ele tem toda uma didática para poder falar na igreja e tal, porque ele tem essa experiência lá. É o contrário, meu Deus. Eu cheguei na sala de aula com a quilometragem gigantesca de trabalho com criança e adolescente na igreja. Eu cheguei lá e eu me lembro no primeiro JPP, não sei se você estava presente, logo depois daquele concurso, né, em 2008, a diretora falou, e você, com a sua experiência lá na igreja, o que você faria? Aí eu comecei a falar, passo a passo, né, organizar a bagunça, descubra quem é o líder, sempre tem um líder, uma liderança informal, você chega, se aproxima desse líder, puxa ele para você tem a atenção dele, você tem a atenção da turma e tal. Fui explicando um monte de coisa assim, não é porque eu aprendi lá, o Espírito Santo ministrou isso em mim na igreja, evangelizando pessoas, pregando para pessoas por anos. Na sala de aula eu só apliquei. Então, não tem a ver com isso. Até perdi aqui o raciocínio que eu estava falando antes de abrir parênteses, né? Estava falando a respeito do diálogo. O tempo todo você tem que estar atento às pessoas que estão prestando atenção. Se eu tenho um grupo de 3 pessoas, eu preciso estar atento se eles estão prestando atenção. Agora, se eu tenho 1000 pessoas, eu lembrei que eu ia falar. Se eles não estão prestando atenção, geralmente a culpa é minha. Os professores fazem o seguinte, a culpa é do aluno, vai para a coordenação. Quem aqui foi meu aluno? Levanta a mão aí. Né? Quantas vezes vocês me viram mandar gente para a coordenação? Porque a culpa é minha. Eu tenho recursos e eu tenho formas de fazer com que a pessoa preste atenção em mim. Entenderam? Então a primeira coisa que você tem que entender, há um diálogo. Há um diálogo. E se eu estou conversando com só eu e você está mexendo no celular e eu continuo falando, tem alguma coisa errada comigo. Se você não está nem aí para mim e eu continuo falando como se não tivesse problema nenhum, tem alguma coisa errada. Você não aceita isso. Você dá um cutucão na pessoa, não é assim que as mulheres fazem com os maridos? Você está prestando atenção em mim? Você não deixa. Pregador também não pode deixar. Então a primeira coisa que esteja atento é isso. É um diálogo, está tendo resposta. Faça uma leitura, você não precisa ser especialista em expressão corporal para saber se as pessoas estão prestando atenção ou não. Conexão visual. Eu perdi o Johnny em alguns segundos. Conexão visual. A cabeça da gente é assim, Johnny. Ela viaja. O pregador fala uma coisa, você vai lá longe e até voltar. A segunda coisa que eu quero que você anote. Controle o ambiente.
Não é um diálogo informal, você tem uma mensagem preparada para passar para a pessoa. Controle o ambiente. Hoje está fácil, a gente tem parede, mas já teve situação de cavalo começar a entrar pelo portão de trás, lembra desse dia? Cachorro passar aqui, não é? O tempo todo existem coisas que você pode fazer para prevenir distrações. Por exemplo, se é um grupo muito viciado em celular, você vai começar a falar, vamos agora colocar nosso celular no modo avião e tal. Você já vai preparando as pessoas para elas não serem interrompidas. Você vai pregar na praça, você vai ficar de costas para a rua. Ali no caso da nossa praça, por exemplo, tem o rio de um lado e uma rua super movimentada do outro. Como é que o pregador vai fazer? Eu vou ficar aqui de costas para o ônibus passando, para todo mundo ficar olhando para mim e para a galera. Não, eu vou para o rio, ainda mais de noite. Dificilmente um peixe vai levantar. É pouca gente para concorrer com a minha atenção. A atenção tem que estar focada, meus irmãos. Por que tanta igreja está pintando o fundo de preto? Aí o pessoal começa a falar, modinha, tá parecendo boate. Sempre tem aqueles, né? Tudo, nunca foi numa boate, mas sabe tudo sobre boate, né? Botou uma luzinha piscando, é boate, agora a igreja virou boate. Aí botou lá um negócio pintando de preto, agora falei, virou boate. E se o povo começa a dançar, então pronto, eu sabia, boate. Irmãos, as casas de show, os teatros, as coisas de uma maneira geral, eles pintam de preto justamente para isso, para ajudar a focar a atenção. Usa jogo de luz para jogar ali simplesmente em quem está com a palavra. Tudo isso é estratégia para focar a atenção da pessoa naquilo que é importante. Como isso é fundamental nos tempos de hoje, meus irmãos. Onde a gente vive na geração do déficit de atenção, que a gente tem muito estímulo o tempo todo. Então, tudo aquilo que você puder fazer para controlar o seu ambiente, melhor. Controla as conversas. Irmãos, quando a gente para de pregar porque tem uma criança roubando a atenção, não é porque a gente é um adulto chato, não. É porque aquilo pode ser usado sim pelo inimigo para roubar a semente que Deus quer colocar no seu coração. Eu me lembro, meu pai já teve alguns problemas no ministério por conta de gente dodói por conta disso. Eu me lembro situação de um irmão lá em Cachoeiro Itapemirim. Meu pai foi conversar, não pode deixar a criança perturbar no meio do culto, não. Meu Deus do céu, quem perturba é o bicho, meu neto não perturba ninguém, não. Sem noção nenhuma. Eu conheço um pastor que fala, lá vai uma criança desgovernada. Porque desgovernada, pesado. Está faltando governo. E quando a criança é do pregador? Eu fico doido aqui na frente. A gente tem que se virar, meus irmãos. Me ajudem numa hora dessa. Às vezes a gente está socorrendo alguém. Cadê a gente? A gente está atendendo alguém lá fora, chorando. A pessoa saiu para resolver um negócio e tal. E as crianças estão ali. Família, me ajudem nesse sentido. Por quê? Nada pode impedir, pode ser uma distração. Por que eu faço tanta insistência, meus irmãos? Para que vocês se ajuntem. Eu falo, Jesus se assentou, aproximaram-se os seus discípulos, porque quem está lá atrás, a chance de viajar na maionese é muito maior. Fernando Henrique está lá atrás. Entre eu e ele, tem o irmão dele, tem o Fred. Se tiver criança aqui, então, mais ainda. Para a gente que se distrai fácil, eu tiro por mim, eu me distraio fácil. Se o pregador for muito devagar, eu viajo. E às vezes quando ele é bom, eu viajo também, porque a minha cabeça viaja muito fácil. Quanto menos coisa entre você e o pregador, melhor. Quando eu viro num culto que a igreja está mais vazia e falo assim, vamos chegar mais perto, é simplesmente controle do ambiente. Eu estou preocupado com a sua atenção, porque por mais que você queira ouvir a palavra, se tiver distrações no meio do caminho, alguns momentos eu vou perder você. Entenderam? Vamos para a terceira coisa. Renove a atenção. Anotou aí? Renove a atenção. Alguns não estão anotando, anote mentalmente. O que significa isso?
Alguns estudiosos vão dizer que para pessoas adultas, para crianças isso tende a diminuir. Você tem a atenção das pessoas por no máximo 15 minutos. Se ela estiver prestando atenção em você, ela vai prestar por 15 minutos, depois a cabeça dela cansa e ela não vai mais prestar atenção. Mas pastor, por que eu consigo ouvir determinado pastor por 1 hora, uma mensagem de 2 horas? Ontem eu estava ouvindo uma mensagem que o Anderson Silva pregou, o irmão Edson mandou para mim. O tempo todo o cara está andando, né? Ele vai lá embaixo e ele volta. E ele vem e mexe com um, mexe com o outro. Você sabe o que é isso? Se você está em movimento... E é em todas as mensagens. A maior parte dos pregadores faz isso. Porque se você está em movimento, as pessoas elas são obrigadas a fazer isso. Elas têm que se mexer. Você fica parado o tempo todo olhando para um ponto fixo. É horrível. Você vai devagar, você vai ficar sonolento. Agora se eu venho para cá, o que o pescoço de vocês vai fazer? Não é? E se eu vou para trás ali, então, todo mundo vai fazer igual uma coruja, para poder me olhar. E não só isso, vocês percebem que o tempo todo a minha mão está mexendo? Eu falei mão, a minha mão foi e voltou. E o que o seu olho faz? Eu provoco um movimento no seu olho e eu provoco um movimento na sua cabeça. Percebe? Quando eu falei olho, eu botei o dedo no meu olho. E quando eu falei cabeça, eu virei o dedo para lá. Sabe-se Deus por quê? Mas a sua mão, o seu olho, foi acompanhando a minha mão. O importante é isso, meus irmãos. Olha, como é que a gente faz para dar manutenção na atenção das pessoas? Às vezes, uma história, uma ilustração no meio da mensagem que a pessoa já se perdeu, ajuda a trazer de volta. Mas por que alguns pastores falam umas coisas muito chatas? Do tipo, quem está entendendo diz amém. Amém. Subirá gosta muito de fazer isso, né? Ele está pregando e, pastor Jucimar Ramos, você está aí? Aí pessoal, amém. Agora vira para a pessoa que está do seu lado e fala, sacode o braço dela, meu irmão. Eu detesto que façam isso comigo. Mas se eu fizer isso por obediência, né, aos seus líderes, biblicamente faça, saiba, tem alguém dormindo e eu estou querendo sacudir a pessoa. Alguém dormiu no meio da pregação e eu quero que você pegue o braço dela e sacuda forte. E provavelmente é por isso que eu vou fazer nas raríssimas vezes que eu faço, porque eu detesto. Mas eu entendo quem faz. Por quê? Manutenção da atenção. Eu preciso trazer a pessoa de volta. A minha mão vindo, ó. Eu preciso trazer a pessoa de volta. E existe um outro elemento nisso, que eu considero fundamental, que é o contraste, que vai fazer com que você traga a atenção de volta para a pessoa. Por que contraste? Eu vou explicar num outro contexto, para você entender que isso faz parte esteticamente para tudo na vida. Há anos atrás eu comecei a fazer boletim de igreja. Anos atrás, entenda, 19, 18 anos, por aí, muito tempo atrás. E o meu design particular, que é o Cláudio, ele me arrumou um livro chamado Design para quem não é design. E eu aprendi nesse livro o seguinte, eu vou fazer um cartaz, um banner, alguma coisa de divulgação. E eu tenho um título e um subtítulo. E eu coloco a linha de cima no tamanho 12 e eu coloco a linha de baixo no tamanho 14. Não há beleza nisso, há um conflito. As pessoas não percebem que tem uma diferença e, na verdade, esteticamente isso é ruim. Porque não deu contraste, deu conflito. E o que a gente precisa fazer é gerar contraste. Então eu coloco embaixo o tamanho 12 e em cima, né, no tamanho 12 e embaixo no tamanho 80. Você pode olhar, tudo quanto é outdoor que você passar na rua, os profissionais, eles funcionam assim. Vira o pescoço para trás e olha para aquela placa lá atrás. Tá vendo? A letra de baixo ela é fininha. A de cima é ultra bold, gordona. A letra de baixo é pequenininha e a de cima é muito grande. Agora, placas mais amadoras, o que acontece? Ao invés de ter contraste, tem conflito. E isso, como eu disse para os irmãos, é para tudo na vida. Se eu tenho, por exemplo, um sambinha de uma nota só,
Eu vou fazer uma música aqui, que era só a mesma nota. Você, deve ser bom para entrar em transe, né? Um mantra. Agora você coloca. O nosso ouvido já percebe que é uma beleza isso. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? O tempo todo eu resgato a sua atenção com contraste. Como assim? Eu estou fazendo isso o tempo todo e vocês não estão percebendo. Eu começo a falar um negócio rápido para vocês e de repente eu começo a pontuar. Eu falei rápido, depois eu fui falando devagar. Aí eu começo a falar, grasnando como um corpo, e eu viro para vocês e começo a falar como se eu estivesse contando um segredo. Contraste. Eu estou falando de um jeito sério, de um jeito triste, e de repente eu começo a falar como se eu estivesse contando uma piada. Essas alternâncias, não é, de humor, de velocidade, de intenção de voz, ó, a mão indo e voltando, né? Essas coisas fazem com que, se o Johnny viajou no meio da mensagem, eu dei um berro aqui, ele vai voltar. Eu começo a falar, e Jesus disse, olhai as aves do céu, que não semeiam nem plantam. Aí o Johnny, eu me lembro quando eu tinha um coleirinho, quando eu tinha 8 anos. E ele volta. Entendeu? Ele vai aterrissar de novo. E vai voltar para a mensagem que eu preciso. O tempo todo a gente tem que fazer isso. É importante, meus irmãos, essa variação, porque você ouvir uma pessoa o tempo todo grasnando como um corpo cansa. Eu falei para você que é importante você se movimentar. Agora, cadê o Vinícius? O Vinícius não está aí não, né? Agora imagina o Vinícius quando começou a pregar, ele assim, ele ia e voltava. Porque, meus irmãos, e que isso, que aquilo, outro, e blá, blá, blá. Aí você fica assim, depois ele aprendeu. Cansa. Irrita quem está ouvindo. A pessoa fica com vontade de tacar a Bíblia na sua cabeça. Então, o que você tem que fazer? Contraste. Outra coisa, não faça isso de forma forçada. Essa possibilidade de uso do seu corpo, da sua voz, de tudo isso, faz parte de você. Você faz isso numa conversa. Você fala, você faz pausas. Você começa a falar de maneira mais acelerada. São coisas que fazem parte de você. Não é para você chegar aqui e virar uma figura afetada, tentando simular o que o pastor Cléber está fazendo, imitando um pregador, imitando o outro. Não, seja você. Você já faz isso. Só que maximize isso que você faz. Quando eu ia treinar criança para pregar, eu fiz isso algumas vezes. Eu botava o pessoal ouvindo de um lado da sala ou de uma posição mais distante. Imagina aqui na igreja. Eu botasse um grupo lá no cantinho da bateria e lá no fundão eu botasse um menino para pregar. Se ele estivesse perto, ele ia falar assim, Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora se ele está lá longe, ele vai fazer assim, Jesus falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele vai ter que amplificar toda a sua expressão. Por que eu fiz isso aqui? Porque tem gente lá atrás, eu preciso chamar a atenção deles. Então, você se submetendo a certas situações de comunicação extremas vão fazer com que você se torne um comunicador melhor. Fale na sua célula, todas as vezes que você tiver oportunidade. Lembra que célula não é para você fazer um sermão de 1 hora, é mensagem de 5, 10 minutos no máximo. É mais para você ouvir os outros e pontuar objetivamente a mensagem que tem que ser, porque senão você vai matar o ouvinte. Ali não é o ambiente para isso. Mas se você tiver oportunidade, você vai ter. Pregue em todo tipo de espaço. Pregue na sua escola, pregue no recreio da sua escola, pregue na praça, pregue aqui na igreja, pregue no churrasco da família. Você vai desenvolvendo essas possibilidades de comunicação. Então vamos lá, quarta e última coisa. Não se esqueça que o canal principal é o espiritual.
Não se esqueça que o canal principal é espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque você pode ter toda a técnica. Vá para o YouTube. Você vai encontrar muitas pessoas que não conhecem a Cristo, explicando formas de fazer com que os ouvintes criem conexões o tempo todo, não é? Estudo da neurolinguística do não sei o que e tal, vai fazer com que a pessoa seja um grande orador. E eu diria mais, até um manipulador de multidões. Não se esqueça que nós não estamos focados nisso. O principal não é isso, o principal é Deus te deu uma mensagem, e isso é apenas um caminho para você apresentar aquela mensagem. Eu gosto sempre de contar uma história para ilustrar para vocês como que a parte espiritual, o canal espiritual, ele é sempre mais importante que tudo isso que eu estou falando, embora isso também seja necessário. Alguns de vocês já me ouviram falar de um pregador das antigas, um avivalista do século XIX, chamado Jonathan Edwards. Acertei o século XIX mesmo, né? Muito citado por muitos pregadores, é um cara que fez um trabalho muito relevante na sua geração, mas o que pouca gente sabe é que quando ele ia pregar, e era comum isso na sua época, ele escrevia todo o seu sermão e ele lia o seu sermão diante das pessoas. Mas detalhe, meus irmãos, como ele era tímido, extremamente tímido, ele pegava o papel e botava na frente do rosto e ficava tremendo lendo. Imagina que chatice ouvir um cara desse. Por mais preciosa que fosse a mensagem, você conseguiria ouvir Fernando Henrique que está lá atrás? Imagina assim, ó. Um dia, esse homem subiu para pregar na sua igreja lá na Nova Inglaterra. E quando ele começou a falar, as pessoas tiveram um choque, porque, na verdade, quando ele levantou do seu lugar para vir, eles olharam para o rosto dele e a sensação que eles tinham é que ele tinha acabado de sair de diante da face de Deus. Sabe? Aquele nível de Moisés, assim. E ele subiu para pregar desse jeito, com um papelzinho na cara. Só que ele tinha passado 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber, só chorando diante de Deus. Dá-me o povo da Nova Inglaterra, dá-me o povo da Nova Inglaterra, Senhor, lutando pela conversão daquela geração pervertida que ele tinha que pastorear. E no momento que ele começou ali... Nova Inglaterra é nos Estados Unidos. Sim. Não é na Inglaterra, tá? Só clareando, pastor Zias, lembrando, Nova Inglaterra nos Estados Unidos. E ele pregando, irmãos, pensa num povo que surtou, ouvindo aquela pregação com um papelzinho na cara. Há relatos da época que as pessoas agarravam nas pilastras da igreja. O nome do sermão foi Pecadores nas mãos de um Deus irado. Foi sobre aquele episódio que, lá no Antigo Testamento, que o povo se rebela contra Moisés, o chão abre e começa a engolir todo mundo, não é? E o pessoal achava que o chão da igreja ia abrir e engolir eles. Então eles começavam a agarrar na pilastra, desesperados, com caras sem nenhum tipo de técnica nem nada, simplesmente ali, lendo a sua mensagem. Pra vocês terem uma ideia, você acha até essa mensagem no YouTube, porque foi escrito, o pessoal lê hoje e grava um videozinho, você acha lá, Pecadores nas mãos de um Deus irado, Jonathan Edwards. O povo entrou numa crise, num nível de quebrantamento sem precedentes para aquela região. Esse cara foi um grande avivalista, meus irmãos. Antes de movimento pentecostal, mostrar que é possível visão e uma porção de coisas, esse homem vivia grandes experiências com o Espírito Santo de Deus. Ele sozinho no meio do mato, na floresta lá. Então entenda, independente da sua limitação, seu coração diante de Deus é o que vai desatar esse canal espiritual, principalmente para que você alcance, para que você consiga transmitir aquela mensagem. Olha, eu disse para vocês sobre ser natural. Sabe qual é a melhor forma de você ser natural e intenso ao mesmo tempo? Tem intensidade aqui. Às vezes os pregadores vão falar uma mensagem tremenda,
Mas um vendedor de sapato coloca mais emoção para vender o sapato dele do que você entregando a mensagem que vai transformar a vida das pessoas. Então, pegue essa mensagem e sofra ela. E viva ela de verdade. Você está trazendo algo que transformou a sua vida. Não deixe que a sua inibição aqui do momento mate a sua emotividade, porque a sua emoção vai comunicar às pessoas. Se você sente de verdade aquilo que você está falando. Perceberam como é que eu fui aumentando a intensidade da sensação? No finalzinho eu fingi, mas antes não. É porque realmente isso no meu coração está consolidado. E eu começo a falar e realmente isso mexe comigo. Se mexe comigo, eu transmito. Então a melhor forma de você transmitir, sinta realmente aquilo que você está falando. Viva em intensidade aquilo que você está falando. Vai fluir das duas formas, no natural e no sobrenatural. Vocês entenderam? Amém. Vamos encerrar essa aula, mensagem, com mais um desafio. Sabe, não é do seu jeito que tem que ser. O próprio Jesus, para cada situação, para cada momento, ele tinha uma forma diferente. Então, não vai dizer, o meu jeito é desse jeito aqui mesmo, e o povo que se arrebente para ouvir. Esteja totalmente disponível para mudar o que for necessário em você. Não seja um imitador dos outros. Seja alguém tomado pelo Espírito Santo. Irmãos, quando eu chego aqui na frente e eu falo, usa cada célula do meu corpo. Se quiser me matar, me mata. Eu não estou brincando, não. Eu conheço meu Deus e eu sei que se Ele quiser fazer vocês ouvindo, para fazer vocês entenderem a mensagem, se Ele quiser me matar, principalmente porque eu abri a boca para falar um negócio desse, Ele pode fazer. Mas a minha preocupação é, eu quero pregar como se fosse a última vez. Que essa semana, a mensagem desse domingo, eu não sei se vai ser a minha última chance de falar alguma coisa para vocês. Eu me entrego. Pregação é entrega. Não é simplesmente um discurso oral para você apresentar um trabalho bonito, para você falar uma multidão, simplesmente dar uma aula. É entrega, submissão ao Espírito Santo. E eu quero desafiar você para a gente orar junto nesse momento. Você que quer ser tremendamente usado pelo Senhor, nesse nível de se entregar completamente. Se tiver que plantar bananeira na frente de pessoas estranhas, se tiver que passar vergonha na frente da sua família, seja o que for, você está pronto para isso? Você quer estar disponível para isso? Sai do seu lugar, vem para cá, dê essa resposta ao Senhor. Fala para Ele, eu estou pronto, eu estou aqui para isso, é isso que eu quero. Me usa do jeito que for. Quero ser usado para pregar, para comunicar o teu Evangelho. E se Ele falou com você e você está respondendo em sinceridade, vai acontecer. Vai acontecer com você. Amém? Chega mais para cá, pessoal. Dentro do mundo. Equipe de mídia aí, se quiserem aceitar o apelo, só levanta a mão assim que é a oração. Eu vou orar por vocês. É nóis? Vamos orar? Vocês entenderam bem esse apelo que eu estou falando? Porque o negócio é sério. É sério, é pesado. Depois que eu vi, meus irmãos, como eu falei para vocês de outras vezes, que Deus matou a mulher de Ezequiel para ilustrar uma pregação numa tarde, para um povo que não ia prestar atenção. A minha consciência disso que eu estou falando me usa do jeito que o Senhor quiser, porque o Senhor é o Senhor, o proprietário, o dono. Ela mudou. E eu quero que a sua mude também. Amém. O nível de entrega passa a ser outro. Amém? Feche os seus olhos. Espírito Santo,
queremos comunicar como Jesus, que falava, pregava para uma mulher na beira do poço com grande eficiência e pregava para multidões, sem microfone, sem nada, e alcançava aquilo que precisava ser alcançado. Nós queremos ser assim, meu Pai. Jesus é a nossa maior referência de pregação, e o Senhor nos gerou nele. O Senhor o colocou dentro de nós, e nós estamos aqui para nos submeter a toda a direção do Senhor. Nos usa por completo, meu Pai. Nos usa completamente. Que quando nós estivermos comunicando a Tua palavra, meu Deus, que cada célula do nosso corpo seja instrumento do Teu poder, meu Pai. Que a nossa voz seja usada da maneira correta, a nossa expressão, o nosso sentimento, as técnicas que nós aprendemos, tudo, Senhor, e principalmente o nosso espírito esteja fluindo, o Teu Espírito esteja comunicando através de nós, que haja uma comunicação a nível espiritual, que gere quebrantamento, que gere transformação de vidas. Estamos aqui para mais uma vez dizer, nos usa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente dispersar, antes de eu concluir, deixa eu só falar mais uma coisa para vocês. A última aula ela é importantíssima, porque ela vai tratar do seguinte assunto. Deus quer usar você, você quer ser usado por Deus, mas ainda assim pode dar tudo errado por conta de algumas coisas que você ainda não se livrou. E eu não estou falando do óbvio, simplesmente, é pecado e tal. Gente que está lutando contra o pecado, presta atenção. Então a última aula, o fechamento desse curso, ele vai ser precioso para cada pregador que está aqui. Não vai ser no domingo que vem, a gente tinha colocado essa data do domingo que vem, mas a gente vai estar naquele retiro. Então a gente vai pular o próximo domingo e no outro nós vamos fazer a finalização. Amém, meus irmãos? Amém. Então, eu quero todo mundo aqui nesse